Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Você já parou para pensar que a sua salvação não foi obra de um momento, mas faz parte de um plano eterno, perfeito, coordenado por Deus? Não foi improviso, não foi acaso. A salvação, ela é proposital, ela é planejada por Deus, desde o ventre de Maria até a cruz, até o Calvário, desde o túmulo vazio até o novo nascimento. Há uma atuação poderosa, meus irmãos, e harmoniosa, onde o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a salvação em nossa vida. E aqui está algo que muda tudo. Jesus, sendo Deus, escolheu viver em total dependência do Espírito Santo. Isso nos confronta porque isso nos ensina, isso nos chama a atenção, meus irmãos, para uma realidade profunda, a humildade de Jesus. Porque se o próprio Filho viveu assim na dependência do Espírito Santo, o que dizer de nós? O que dizer de mim e de você? Como nós não devemos então viver também na dependência do Espírito Santo? E hoje nós iremos entender uma verdade profunda. A obra da salvação, ela é trinitária e a vida cristã só funciona quando também é dependente do Espírito Santo. Então prepare o seu coração, porque essa lição não é apenas para ser entendida, mas ela é para ser vivida, meus irmãos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações para que você possa receber sempre de primeira mão aí a nossa aula, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida e vamos juntos para mais uma aula, permitindo o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, na lição de hoje nós iremos trabalhar então uma temática muito importante, o Filho e o Espírito Santo. Lição de número 12, e nós queremos então convidar os irmãos a abrirem também a sua lição. Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua lição, pegue papel, pegue caneta. É sempre importante você estar munido destas ferramentas para que a gente possa estudar, anotar, fazer as devidas observações. E a lição de hoje, não diferente das demais, uma lição muito boa, muito rica, com muitas informações preciosas e com muita orientações da palavra de Deus para a nossa vida. Eu quero contar com a sua presença, contar com a sua participação, tá bom? Então, queridos, na lição de hoje, nós temos aqui o nosso texto áureo, que está em Lucas, capítulo 1, verso de número 35. Abra a sua Bíblia, se você possui lição, abra a sua lição, porque diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Fique tranquilo, porque esse texto será explicado no corpo da nossa lição, tá bom? Então a gente vai deixar para comentar no devido momento. A nossa verdade prática diz assim: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora, ela é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Então aqui nós temos a nossa verdade prática. Avançando, queridos, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está em que está em um texto que está lá em Lucas, capítulo de número 1, verso 26 ao verso de número 38, que diz assim a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, tá bom? Se você não tem o exemplar da lição, você pega aí a sua Bíblia e abre para nós meditarmos em Lucas capítulo 1, verso 26 ao verso 38, que é o texto base aqui que vai guiar e nortear também a nossa lição de hoje, tá bom? Que diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Lucas 1, 26. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que
saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que no teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O verso de número 32 diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meus irmãos, é muito lindo de se ver aqui essa atitude de Maria. A gente vai comentar esse texto aqui no corpo da lição, vamos trabalhar aqui este e outros textos para esclarecer e nos tirar aí toda e qualquer dúvida a respeito da nossa temática, tá bom? Então, queridos irmãos, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? E você que é professor, é importante que você tenha esses objetivos em mente para poder transmitir aos seus alunos a lição de acordo com a temática e abordar também esses objetivos de forma que fique muito claro ao término da aula na compreensão dos seus alunos. Qual é o primeiro objetivo? Mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. A gente vai ver isso no ponto 1. No ponto 2, a gente iremos explicar, que é o segundo objetivo, que Jesus viveu e realizou seu ministério sempre, do começo ao fim, na dependência do Espírito Santo. E por fim, nós destacaremos que a obra da salvação ela é trinitária e exige então fé e exige aí submissão. Tranquilos, queridos? E aí nós entramos agora para o nosso primeiro ponto, onde a gente vai trilhar aí, cobrir esses 3 objetivos. Ou seja, o primeiro ponto da nossa lição, o Espírito e a concepção do Filho. Vamos aí olhar para essa relação entre o Espírito e a concepção de Jesus. Ok, meus irmãos? Então veja que aqui nós estamos diante de um dos mistérios mais profundos e gloriosos da fé cristã, a encarnação do Filho de Deus. Não estamos falando de um nascimento comum, estamos falando de um milagre, estamos falando de um ato soberano de Deus na história, algo que marcou profundamente. Ninguém, nem antes nem depois, nascerá desta forma. E aí o nosso primeiro subponto, do ponto 1, fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Veja, Lucas, o médico amado, ele vai escrever com precisão histórica sobre o nascimento de Jesus. Ele diz que o anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus a Nazaré, que é uma pequena cidade ali da região da Galileia. Nazaré não era um centro religioso, Nazaré não era um lugar de destaque, Nazaré era uma simples vila, desprezada inclusive. E isso nos ensina algo muito precioso. Deus não depende de cenários gloriosos para cumprir os seus propósitos. Deus é especialista em usar coisas insignificantes para realizar os seus propósitos. O anjo então visita Maria, meus irmãos, uma jovem virgem desposada com José para o casamento. Ela era da linhagem de Davi, e então vem aí a mensagem que muda completamente a sua história. O anjo diz no versículo 31, está na nossa lição: e eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Observe que não é uma sugestão, é na verdade uma declaração divina. O texto não está sugerindo se ela quer ser ou se ela poderá ser, mas o anjo está declarando algo que acontecerá com ela. Obviamente, com a mensagem dessa jovem ficou nada mais, nada menos do que perturbada. Ela não duvida
não duvida, meus irmãos, de que Deus possa fazer isso. Ela não está aqui agindo por incredulidade, mas ela questiona por não compreender. Ela questiona pela falta de compreensão de tão grande mensagem. Por isso que o verso 34 nos diz claramente: Maria disse ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão? Aqui nós vemos um contraste importante entre Maria e Zacarias. Veja, Maria não reage como Zacarias reagiu, meus irmãos. Zacarias duvidou, Maria busca entender. Ela crê, mas deseja entender como acontecerá isso. Então vem aí uma das maiores declarações da Bíblia. Olha o que o anjo ele declara para Maria, que estava ali sem entender como aconteceria isso. O verso 37 diz: porque para Deus nada, escute isso, porque para Deus nada é impossível. Essa frase não é apenas uma frase teológica, ela é uma frase existencial, ela sustenta a fé em meio ao impossível, meus irmãos. E a resposta de Maria é, na verdade, um modelo eterno, porque o verso de número 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, Maria, ela se entrega, Maria, ela se submete, Maria, ela confia. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, meus irmãos, a verdadeira fé não exige entender. A verdadeira fé exige confiar totalmente. Então a verdadeira fé não entende tudo, mas confia totalmente no Senhor. Amém? O nosso segundo subponto, do ponto de número 1, fala sobre o Espírito como agente da concepção. Agora nós chegamos aqui ao coração do texto. Veja, o anjo, ele explica como tudo acontecerá. E aí ele vai explicar exatamente como se dará o nascimento de Jesus. Ele diz que descerá sobre ti o Espírito Santo, no verso de número 35. Aqui não há uma linguagem biológica, aqui é uma linguagem teológica. O termo descerá indica literalmente uma ação soberana e direta de Deus. E a expressão virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra reforça exatamente essa ideia anterior, essa ideia de que é fruto do Espírito Santo, ou seja, essa descida do Espírito Santo até o ventre de Maria para gerar Jesus. Então veja que essa ideia de sombra não é uma ideia casual, porque desde o Antigo Testamento a gente compreende e percebe que a nuvem da glória de Deus, ela cobria o tabernáculo, como a gente vê lá em Êxodo, capítulo 40, versículo de número 35. E era sinal ali, então, da presença divina. Você olha, por exemplo, para Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A expressão pairava sobre as águas é uma expressão que traz a ideia de um movimento criador. Então, Lucas, ele está dizendo o seguinte: o mesmo Espírito que atuou na criação, que atuou no tabernáculo, agora está atuando nessa nova criação que acontecerá no ventre de Maria. Stanley Orton, acertadamente, ele disse que a concepção de Jesus não foi apenas um milagre, mas foi o início de uma nova criação de Deus na história. Portanto, queridos, Jesus ele não nasce da vontade humana, ele nasce por intervenção divina. E isso protege duas verdades fundamentais que a gente não pode esquecer. Primeiro, a sua humanidade ela é real. Em segundo lugar, a sua natureza divina sem pecado. Jesus nasceu literalmente como um homem, como um ser humano comum, e a sua natureza ela é divina porque ele é concebido em Maria pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus ele nasce sem pecado, ok? Tranquilos? Queridos, o nosso terceiro subponto do ponto 1 diz o seguinte: a pureza e a santidade do Filho. Veja que em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo declara o seguinte: o anjo diz assim: e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer. A palavra santo aqui, a palavra grega hagaios, ela significa separado, puro, significa consagrado. No caso de Jesus, esta palavra tem um sentido bem mais além, ou seja,
Porque ele não se tornou santo, meus irmãos, ele já nasceu santo. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Romanos capítulo de número 5, versículo 19, apresenta também Jesus como o segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo Adão trouxe a justiça. Veja que ele assume a natureza humana, mas não herda a corrupção do pecado, não herda a natureza caída de Adão. Por quê? Porque a sua origem não está em um homem, mas a sua origem está, ou o seu nascimento está fundamentado ali na concepção do Espírito Santo no ventre de Maria. E veja que Pedro vai reforçar essa ideia lá em 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 19, dizendo que o cordeiro sem defeito e sem mácula, fazendo aí referência a Jesus. Então aqui está a base da redenção. Se Cristo não fosse santo, ele não poderia salvar. Como afirmou o Santo Agostinho, ele disse que aquele que veio para curar o pecado não poderia, obviamente, ser contaminado por ele. Ou seja, Jesus tinha que ser santo, sem pecado, para poder remover o pecado de nós. E aí é uma verdade que você não pode esquecer. Aqui nós temos o anúncio, concernente ao ponto 1, aqui nós temos o anúncio, Deus revela o plano, nós temos aqui o agente que vai conceber no ventre de Maria, o Espírito Santo é quem realiza esse milagre, e nós temos também o resultado, ou seja, um Filho Santo, perfeito e divino nasce ali do ventre de Maria. Ou seja, nós temos um plano divino, o poder do Espírito Santo e o resultado perfeito, que é o nascimento de Jesus sem pecado. Tranquilos? Pastor, tudo bem, entendido aí esse ponto de número 1, mas como é que eu aplico isto para os alunos? Como é que eu aplico isso para a minha vida? Veja, o que é que nós devemos fazer diante desta verdade tão clara ensinada para nós nas Escrituras? Primeiro, meus irmãos, devemos confiar no poder de Deus acima de qualquer circunstância. Porque se Deus fez o impossível na vida de Maria, ele é o mesmo hoje, portanto ele continua fazendo o impossível hoje. Então não limite Deus à sua lógica, não limite Deus à sua compreensão limitada e pequena. Amém? Esta é a nossa primeira lição que a gente pode extrair com base neste ponto de número 1. A segunda lição, queridos, é submeta a sua vontade à vontade de Deus. Porque mesmo sem Maria entender tudo, ela confiou. Maria não entendeu tudo, mas ela se entregou completamente. Então veja que a obediência ela vem antes da compreensão. Você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo, mas você precisa confiar, você precisa se entregar à vontade de Deus. Você precisa se render à vontade do Senhor. Então esta é uma outra lição. A terceira lição que a gente aprende também aqui nesta lição é que nós devemos valorizar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Assim como o Espírito Santo gerou Cristo em Maria, ele gera vida espiritual em nós, ele trabalha em nós. Sem o Espírito Santo não há nova vida, meus irmãos. Então o Espírito Santo trabalha essa nova vida em nós. Amém, queridos? Uma quarta lição que a gente aprende também aqui é busque viver em santidade. O Cristo que nasceu santo morreu por nós, para que nós vivêssemos separados do pecado. Então a santidade não é algo opcional. A santidade é evidência de quem nasceu de novo, de quem nasceu de Deus. Deve fazer parte da nossa vida. Amém, queridos? Guarda esta verdade que nós aprendemos aqui no ponto de número 1. O mesmo Espírito que gerou Cristo no ventre de Maria é o mesmo Espírito que gera Cristo em nós. E isso, meus irmãos, muda tudo. Isso é singular. Amém? O mesmo Espírito trabalha na minha e na sua vida. Tranquilos? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto de número 1, que diz assim: a concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Filho. Tranquilos? E agora nós podemos ir agora para o ponto de número 2. Ponto de número 2 da nossa lição. Aqui no ponto 2, o autor fala sobre o Filho e a sua relação com o Espírito Santo. Meus irmãos, agora nós entramos em uma verdade que confronta literalmente a nossa lógica e ao mesmo tempo revela
a profundidade da encarnação de Cristo. Vejam, Jesus é Deus, Jesus é eterno, Jesus é onipresente, onisciente, não é assim? Mas quando ele veio ao mundo, meus irmãos, ele escolheu viver como homem, em total dependência do Espírito Santo. Isso não diminui sua divindade, mas isso revela a humildade de Jesus. Inclusive, Paulo vai falar isso lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele não deixou de ser Deus, mas abriu mão do uso independente dos seus atributos, meus irmãos. Ele abriu mão disso para nos servir, para estar conosco, para se identificar conosco, compreende? E aí o nosso autor coloca aqui, no primeiro subponto do ponto 2, o Filho é o verbo feito carne. E claro, isso aí é fundamentado literalmente naquela passagem lá de João capítulo 1, versículo 14, quando diz que o verbo se fez carne. A palavra verbo vem do grego logos. Ela carrega a ideia de razão, de expressão, de revelação. O que é que João ele está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo que Jesus é a revelação perfeita de Deus. Mas observe, ele não começou a existir lá em Belém, ok? Não começou a existir lá em Belém. Nem começou a existir em Belém e nem passou a ser filho de Deus, como prega os heréticos, né, que defendem a ideia do adocionismo, de que Jesus foi adotado no batismo. Jesus também não, a Bíblia não defende essa ideia. Você vê então que conforme João 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ou seja, ele é eterno, coigual com o Pai e com o Espírito. Agora aqui está o grande mistério, meus irmãos. O Deus eterno entrou no tempo, o infinito vestiu-se de finitude, o Criador entrou na criação, e eu gosto muito de uma expressão usada pelo Charles Swindoll. Ele diz que Jesus vestiu fralda, o eterno vestiu fralda. Meu Deus! É interessante isso aqui, meus irmãos. Como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo na plenitude dos tempos. Isso aponta para o contexto histórico em que Jesus nasce. O mundo estava preparado para ele. Veja, politicamente, pelo Império Romano, culturalmente pela língua grega e religiosamente porque já havia entre os judeus uma expectativa muito grande, uma expectativa messiânica muito grande. Então Jesus assume a natureza humana sem deixar de ser Deus. E aqui está o ponto crucial da nossa lição. Durante seu ministério terreno, ele não agiu de forma independente. Não, ele se submeteu ao Pai. Ele operou tudo o que operou pelo Espírito Santo, meus irmãos. O próprio Jesus, ele vai declarar em João capítulo 5, versículo 19, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ele está falando literalmente de que fez tudo pelo poder do Espírito Santo e debaixo da autoridade divina. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz que a vida de Jesus na terra foi o exemplo perfeito da dependência do Espírito Santo. Ele dependeu totalmente do Espírito Santo. E aí nós temos no nosso segundo subponto do ponto de número 2, que o Espírito capacita o Filho. Veja agora algo muito impressionante, meus irmãos, muito impressionante aqui. Jesus, sendo Deus, viveu como um homem cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo de número 4, versículo 1, diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4, versículo 18, declara que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, e aí segue. Veja, isso não é simbólico, isso é funcional, isso é o poder do Espírito agindo na vida de Jesus. Sendo Deus, poderia ter usado seus atributos, mas escolheu então ser usado pelo Espírito Santo. Então cada área do ministério de Jesus foi marcada literalmente pela ação do Espírito Santo. As suas palavras foram por meio do poder do Espírito Santo. Seus milagres foram por meio do poder do Espírito Santo. Suas libertações foram por meio do poder do Espírito Santo. A sua missão foi realizada pelo poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo de número 28 é decisivo quando diz que se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus,
Veja, Jesus questiona isso porque ele estava sofrendo essa acusação de que expulsava demônios pelo espírito dos demônios. E ele vai mostrar literalmente que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Isso desmonta a ideia de um Cristo que age de forma independente de sua humanidade, irmãos. Isso desmonta literalmente. Conforme Atos capítulo de número 10, versículo de número 38, que resume muito bem o que nós estamos dizendo, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então ele foi ungido por Deus com poder para poder fazer a obra. Então perceba que ele foi ungido, ele foi capacitado e ele foi então enviado. Percebe? Isaías capítulo 11, versículo 2, já profetizava isso, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza estaria sobre Jesus. Então Jesus viveu assim. Ele não realizou sua missão na força humana, nem mesmo usou os seus atributos divinos, ok? Jesus não usou de forma independente os seus atributos, mas ele viveu a sua vida aqui na dependência do Espírito Santo, compreende? Stanley Orton, ele afirma que o ministério de Jesus foi um modelo do que significa viver e agir sob a autoridade e a direção do Espírito Santo. E aqui temos um ponto central, meus irmãos. Se o Espírito foi quem usou Jesus, foi quem capacitou Jesus, se o Filho, ele viveu na dependência do Espírito Santo, o que dizer de mim e de você, meus irmãos? O que dizer de mim e de você? Porque se o próprio Filho viveu na dependência do Espírito, quem somos nós para vivermos sem o poder do Espírito Santo? Não tem como a gente viver uma vida cristã autêntica a menos que sejamos cheios do poder do Espírito Santo. Então vejam, o nosso terceiro subponto do ponto 2 fala sobre o Filho e o poder do Espírito. Agora você deve observar aqui a progressão do ministério de Jesus. No batismo, Lucas capítulo 3, versículo de número 22, o Espírito desce sobre Jesus. Aqui nós vemos então a Trindade em ação, porque o Pai fala, eis aí meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba e Jesus está literalmente dentro da água. Então você vê aí a Trindade atuando no batismo de Jesus. No deserto, conforme Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Ele vence Satanás não como um Deus usando os seus atributos, mas veja que ele vence o Espírito Santo, meus irmãos, usando e movido e cheio do Espírito Santo, percebe? Ele vence Satanás não como Deus usando o seu próprio poder ou usando o poder absoluto da sua divindade, mas ele vai vencer o diabo no deserto como um homem cheio do Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 45, ele chama Jesus de último Adão. Ou seja, onde o primeiro Adão pecou, caiu, né, assim, o segundo Adão venceu. E com uma diferença muito grande, né? Porque Adão pecou no jardim, Jesus venceu o diabo no deserto. Percebe? Então veja que durante todo o ministério de Jesus, ele prega no poder do Espírito Santo, ele cura pelo poder do Espírito Santo, ele liberta pelo poder do Espírito Santo. Na cruz, meus irmãos, como diz Hebreus capítulo de número 9, versículo 14, que diz que ele se ofereceu pelo próprio Espírito eterno. Então veja que ele foi à cruz e ele se entregou na cruz exatamente pelo poder do Espírito eterno que atuava nele. Então na ressurreição, conforme a gente vê também em Romanos capítulo de número 8, versículo 11, veja que afirma que o Espírito ressuscitou, ou seja, quando a gente ler o Novo Testamento, do início ao fim, meus irmãos, o ministério de Jesus está conectado ao Espírito Santo. Ele está sempre debaixo da autoridade do Espírito Santo. Isso não nega claramente a sua divindade, não nega a divindade de Jesus, mas isso revela a sua missão encarnada, queridos. Amém? Como diz John Stott, a dependência de Jesus, do Espírito, não era a fraqueza de Jesus, mas era o padrão da vida que Deus deseja que nós também venhamos viver. Da mesma forma como Jesus viveu, no poder do Espírito Santo, Deus deseja que nós também venhamos viver assim. Amém? Então grave
isto como resumo aqui da nossa lição. A encarnação, né, o Verbo se fez carne, a capacitação, o Espírito Santo é quem conduziu o ministério de Jesus. Nós temos também a manifestação, ou seja, o poder do Espírito Santo revela o reino de Deus na vida de Jesus. Ou seja, Cristo se esvazia, o Espírito Santo o capacita e o reino se manifesta através do seu ministério. Amém? E claro, aqui você já deve estar se perguntando, pastor, qual é a lição que eu aplico para os meus alunos? Qual é a lição que eu aplico para a minha vida? O que é que eu faço com esta verdade? Primeira coisa que a gente aprende aqui. Abandone a autossuficiência espiritual. Você não pode nada sem Jesus. Se Jesus não viveu de forma independente, meu irmão, não é eu nem você que vai viver assim. Amém? Então abandone a autossuficiência. A vida cristã não é realizada no esforço humano, ela é realizada na dependência constante do Espírito Santo. Segunda lição que a gente aprende aqui. Busque ser cheio do Espírito diariamente. Jesus foi cheio do Espírito diariamente. E nos chama também a sermos cheios do Espírito Santo, como diz lá Efésios capítulo de número 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é algo opcional, é algo essencial, meus irmãos. Amém? Uma terceira lição que a gente aprende, sirva a Deus no poder do Espírito Santo e não na força do braço, não na força da carne. Ministério sem Espírito Santo vira ativismo religioso. Vida cristã sem o Espírito Santo vira mera religiosidade, meus irmãos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. O poder não vem de nós, vem de Deus. Nós precisamos do dunamis, dessa virtude do Espírito sobre nós. Em quarto lugar, meus irmãos, quarta lição que a gente aprende aqui. Confie que o Espírito Santo capacita você para a missão que Deus colocou em tuas mãos. Assim como Jesus tinha um ministério a ser realizado e foi capacitado pelo Espírito Santo, assim também acontecerá comigo e com você. Por isso que Atos capítulo de número 1, versículo 8 declara: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Nós precisamos, meus irmãos, dessa virtude. Que essa verdade possa arder no meu e no seu coração. O mesmo Espírito que atuou no ministério de Jesus, capacitando, o enchendo, é o Espírito que habita em nós. E isso muda completamente a nossa forma de viver e de agir, porque nós devemos agir e nos mover no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Devemos agir sempre neste poder, debaixo desta graça do Espírito Santo. Tranquilos? A sinopse do nosso ponto de número 2 diz o seguinte: durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito Santo. Então, nós devemos viver durante todo o nosso ministério, durante toda a nossa vida, na dependência do Espírito Santo. Irmãos, eu fico admirado com a autossuficiência de algumas pessoas, que infelizmente pensam que faz e realiza e concretiza e cumpre o propósito na força do braço. E se esquecem de que tudo que nós fazemos depende literalmente do poder do Espírito Santo. É Ele quem age em mim, é Ele quem age em você para cumprir os propósitos de Deus. Amém, queridos? Tranquilos? Então, queridos, vamos agora caminhando aqui para o nosso último ponto, o terceiro ponto, a Trindade e a missão redentora. A Trindade e a missão redentora. Meus irmãos, chegamos agora ao coração teológico desta lição. Aqui não estamos apenas estudando um detalhe da fé cristã. Estamos contemplando o funcionamento da própria salvação. A redenção, meus irmãos, não é obra de uma única pessoa. A redenção é uma ação conjunta da Trindade. Perceba claramente que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo é quem aplica. Isso revela algo muito profundo, queridos. Deus não age em divisão, Ele age em unidade, Ele age onde há comunhão. Deus age em perfeita unidade dentro, a Trindade age em perfeita unidade para realizar o plano da salvação, queridos. Tranquilos?
O nosso primeiro subponto do ponto 1 diz o seguinte: o Pai envia o Filho e o Espírito, ok? O Espírito Santo. Então vejam, lá em João capítulo de número 3, versículo 16, a Bíblia começa dizendo o seguinte, uma verdade fundamental para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, veja, Deus amou. Aqui a gente percebe que a iniciativa da salvação parte do Pai. Não foi o homem quem buscou Deus, foi Deus quem veio ao encontro do homem. Você vê isso em toda a Bíblia. Adão peca, é Adão que procura Deus para se justificar? Não, é Deus quem procura Adão. Entende? Em Efésios capítulo 1 mostra que esse plano ele já existia antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 1 mostra isso. Capítulo 1, versículo 2 e 3 em diante mostra isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Foi Deus que enviou. A palavra enviar aqui indica literalmente que Deus o enviou com uma missão, com um propósito, com uma autoridade, entende? Então o Filho não veio aqui por acaso. Ele foi enviado por Deus com um propósito. E não apenas como um mensageiro, mas ele veio como um sacrifício por mim e por você. Então veja, querido, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, declara o seguinte, que aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Aqui está a substituição penal, a obra substitutiva de Cristo na cruz por nós. Cristo toma o nosso lugar, ele recebe o que era nosso, para que nós possamos receber o que é dele. Meu Deus! Mas observe, o Espírito não estará ausente neste processo. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 35, mostra o Espírito agindo na concepção. Então o Pai tem iniciativa, o Espírito é quem age na concepção. Atos capítulo 10, versículo 38, mostra o Espírito Santo no ministério de Jesus. 1 Coríntios 2, versículo 10, mostra o Espírito Santo também revelando a obra da salvação. Aí quando a gente chega lá em Pedro, 1 Pedro 1, versículo 2, nós vemos Pedro resumir, então de forma muito clara, eleitos em santificação do Espírito. A gente vê a ação do Espírito Santo também na nossa salvação. Ou seja, meus irmãos, quando a gente olha para a Trindade agindo na nossa salvação, a gente percebe que o Pai decreta, o Filho realiza e o Espírito Santo é quem aplica a salvação em nossa vida. Como afirmou João Calvino, meus irmãos, a obra da salvação ela é individual, embora distinta na operação de cada pessoa da Trindade. Tranquilos? Ok? E aí nós temos ainda o nosso segundo subponto do ponto de número 3. O Espírito revela e exalta o Filho. Agora veja algo essencial para a vida da igreja. Jesus ele disse lá em João capítulo de número 16, versículo de número 14, Jesus disse o seguinte, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Percebe? Olha essa expressão, ele me glorificará. Essa frase define literalmente o ministério do Espírito na vida da igreja a respeito da pessoa de Cristo. Veja, o Espírito Santo, ele não aponta para si mesmo, ele aponta para Cristo. O Espírito não vem para nos exaltar e nem vem para exaltar a si mesmo. Ele não busca destaque próprio, ele revela o Filho. Por isso que João, capítulo 15, versículo 16, nos mostra que ele testificará de mim. Ou seja, o Espírito Santo testificará de Jesus. E isso é extremamente importante nós entendermos e compreendermos hoje. Porque nem toda manifestação espiritual vem de Deus, meus irmãos. Por isso que a gente tem que ficar atento àquilo que João, lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, ele diz, provai os espíritos, ok? O critério é claro, meus irmãos. Aquilo que exalta Cristo vem do Espírito. Aquilo que tira o foco de Cristo, que não exalta Cristo, não vem de Deus. Então veja que o Espírito revela o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. Esse é o ministério do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10, Paulo diz que ele revela as coisas profundas de Deus, ou seja, sem o Espírito Santo não há compreensão
da salvação. Sem o Espírito, a cruz é loucura. Mas com o Espírito Santo, a cruz, como disse Paulo, é poder de Deus. Compreende? Acertadamente, John Stott, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo não veio para criar uma nova mensagem, mas para iluminar a mensagem de Cristo, meus irmãos. Ele não veio para criar uma nova mensagem, uma nova revelação. O Espírito Santo veio sobre nós não para nos dar uma nova revelação. Ele veio para revelar Cristo. Ele veio para testificar de Cristo. Ele veio para nos iluminar na palavra de Deus. E aí nosso terceiro subponto, do ponto de número 3, diz o seguinte, a fé e a submissão do crente. Agora chegamos aqui à nossa resposta. Porque a salvação é obra de Deus, mas exige então uma resposta humana. Veja que, porque a salvação é obra de Deus, mas exige uma resposta humana. Aí a gente vai lá para Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Veja que nós não produzimos a salvação, mas precisamos recebê-la. E aqui entra o exemplo de Maria, que ilustra muito bem isso. Lucas capítulo 1, versículo 38, registra que Maria disse o seguinte, eis aqui a serva do Senhor. Maria não entendeu tudo o que estava acontecendo, meus irmãos, mas ela creu. Ela creu. Ela não tinha todas as respostas, mas ela se entregou. Ela não controlava toda a situação, mas ela confiou em Deus. Esse é o padrão da fé bíblica. Como diz o Salmo de número 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago capítulo de número 1, versículo 22, completa dizendo, sede cumpridores da palavra. Ou seja, meus queridos irmãos, a resposta que Deus espera de mim e de você é fé. A resposta que Deus espera de mim e de você é arrependimento. A resposta que Deus espera de mim e de você é obediência. Assim como o filho se submeteu ao pai e foi capacitado então pelo Espírito Santo, o crente também é chamado a viver assim. É chamado a viver na dependência do Espírito Santo. Submisso ao Pai, dependente do Espírito Santo e centrado em Cristo, meus irmãos. O crente não pode viver de forma isolada, ele tem que estar sempre na dependência do Espírito Santo. Compreende? Na dependência do Pai, na dependência do Filho, na dependência do Espírito. Então guarde esta verdade que resume bem aqui o nosso ponto de número 3. Nós temos aqui a origem, o Pai envia, nós temos aqui a execução, o Filho realiza, e nós temos a aplicação, o Espírito Santo opera. E a nossa parte, pastor, qual é a nossa parte? Veja, a nossa parte, mediante a lição, mediante a palavra, é fé, é submissão, é obediência a Cristo, a sua palavra, compreende? Amém, meus irmãos? E agora vem a nossa aplicação. Pastor, como é que eu aplico isto na vida dos meus alunos? Como é que eu aplico isto na minha vida? Vejam, meus irmãos, como é que esta verdade deve se tornar aí uma realidade prática em nós? Primeiro, reconheça que a salvação é totalmente obra de Deus. Pare de confiar em méritos próprios. Pare de dizer que está se esforçando para ser salvo. Pare de dizer que você está quase salvo porque está fazendo por onde. A salvação não vem do esforço, a salvação vem da graça. Você não é salvo pelo que você fez, até porque se fosse pelo que você fez ou pelo que você faz, você estava condenado. A salvação vem pela graça, meus irmãos. A salvação é pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, compreende? A segunda lição que a gente aprende aqui, viva uma fé prática e obediente. Não basta conhecer a verdade, não basta frequentar um culto, é preciso viver a verdade, porque fé sem entrega não é uma fé bíblica. A fé bíblica é essa que Maria declarou aqui, eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Entende? A terceira lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, nem tudo que é espiritual é de Deus. Se não exalta Cristo, se não exalta o Senhor, então cuidado, cuidado. Amém?
Porque se não exalta a Cristo, meus irmãos, não pode vir de Cristo. Nem tudo que é espiritual é de Deus. Porque se não exalta a Cristo, rejeite. A quarta lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, a quarta lição é: submeta a sua vida completamente a Deus. Assim como Maria disse, cumpra-se em mim, diga também assim. Diga da mesma forma, diga assim: cumpra-se em mim, ó Deus, a tua vontade. Mesmo que você não entenda tudo, confie totalmente. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Porque a salvação, ela é uma obra perfeita da Trindade, meus irmãos. Mas só se torna realidade em nós quando nós respondemos com fé, com submissão e com obediência. Amém, meus irmãos? Tranquilos? E aí a sinopse, nosso ponto 3, é o seguinte: a Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna. Essa é a ação da Trindade em nós, nos conduzindo à herança incorruptível e eterna reservada para nós na eternidade. Amém? Meus irmãos, chegamos então ao final da nossa lição. Nós contemplamos aqui uma verdade gloriosa que faz parte da cristologia, da pneumatologia, da teontologia. Ou seja, meus irmãos, a salvação é uma obra perfeita da Trindade, não é? Faz parte aí também da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é quem se encarrega de aplicar essa redenção em nossos corações. Então, desde a concepção de Jesus até a consumação de sua missão, o Espírito esteve presente. Isso nos ensina algo poderoso. A vida cristã não se sustenta na força humana, mas na dependência de Deus. Se o próprio Filho viveu na dependência do Espírito Santo, quanto mais nós precisamos viver diariamente, a cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo de segundo na dependência do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, a nossa resposta precisa ser clara: fé genuína, submissão total, obediência prática à palavra de Deus. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade. Que possamos então depender diariamente do Espírito Santo e refletir Cristo em tudo que somos, em tudo que fazemos, em tudo que vemos, em tudo que falamos, em tudo que nós realizarmos, que possamos refletir a pessoa bendita de Jesus. E eu deixo essa frase aqui para a sua meditação. A salvação é obra da Trindade, mas a vida cristã só funciona quando vivemos na dependência do Espírito. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho aqui de mais uma aula para a glória de Deus do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, deixe aqui nos comentários, comenta como foi a aula, dê aqui também a sua palavra de melhoras para o nosso canal e nós iremos aqui lhe responder e lhe acatar com muito carinho, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, uma excelente aula para você, professor da escola, para você, aluno, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fica na paz.